A vastidão de um cenário, os costumes dos cowboys e a desconstrução de mitos, né, de lendas, de costumes. Ataque dos Cães vem debater masculinidade tóxica em uma época onde praticamente todas as relações, até as boas, pareciam um pouco tóxicas. Dirigido e roteirizado por Jane Campion e adaptado do livro de Thomas Savage, acompanhamos nesse original Netflix diferentes personagens em um cenário que é muito conhecido pela macheza do cowboy. Também pela ideia de sobrevivência, a brutalidade para conseguir sobreviver no cenário, e também pelo rude, que é associado erroneamente à cultura de quem vive no campo. Benedict Cumberbatch vive Phil, que carrega consigo todos esses estereótipos que eu falei agora, só que elevados a uma quinta potência. E também, além disso, ele guarda um segredo. O totalmente oposto disso é o seu irmão, o frio George. Ele é frio, ele é calmo, ele é empático. E é vivido aqui pelo Jesse Plemons, que além dessa frieza, parece que é um dos caras que meio que distorce um pouco aquela realidade ali que a gente tá assistindo, sabe? Distorce no sentido assim, poxa, ele não era pra ser aquele homem viril, aquele negócio todo, ele é diferente. Em meio a tudo isso, temos Rose, vivida pela Kirsten Dunst, saindo ora como vítima daquela situação, né, uma situação, como eu disse, tóxica, mas também trazendo a reflexão dos ciúmes a partir de dois pontos de vista diferentes. Primeiro os ciúmes para com ela, e depois os ciúmes adquiridos para que ela não veja prosperar aquele que com ela foi ciumento. É muito... essa percepção, inclusive, é um dos pontos altos do filme. Ela é a mulher tímida, né, a mulher reclusa, mas também a mulher que guarda traumas a ponto de não conseguir encarar mais a realidade de maneira sóbria, e entenda-se sóbria da maneira específica mesmo. O cenário é apresentado a partir de planos abertos, contemplativos, como quem pede para que vejamos além do que está sendo mostrado no centro, algo que também é discutido bem mais à frente na narrativa, né, na história, quando Phil e Peter discutem sobre o que conseguem ver em uma montanha ali que está à frente deles. Praticamente ninguém está entendendo o desenho que eles sim estão entendendo, que eles conseguem perceber de uma maneira diferente. Me chama a atenção também um clima muito grande de tensão que é construído, sabe? Parece às vezes até um filme de terror, onde na verdade o terror é o possível, não sei, é a masculinidade do Phil, sabe? É como o Phil se põe diante das situações. É sobre o que pode acontecer se descobrirem isso, aquilo, outro. É como as coisas vão se encaminhar. Obviamente esse terror nunca se concretiza, mas esse clima de terror que a Jane constrói é maravilhoso. E aí, voltando a essa questão da fotografia, né? Olhares pouco atentos verão apenas uma casa e pessoas trabalhando ali ao seu redor. Ou verão também um cowboy andando com seu cavalo pro horizonte. E olhares mais atentos enxergarão separações claras entre tarefas, entre o que fazem os homens, o que fazem as mulheres, o que faz um homem que não tem toda essa virilidade que se espera, e por aí vai. É a mesma coisa do Phil, olhando para aquelas montanhas e vendo lá um cachorro, né? Vendo um cão. E também podemos perceber nesses planos abertos uma miscelânea desarrumada de todos os signos que foram construídos com o tempo ao redor aí do faroeste americano. A fim de sustentar a narrativa do homem branco, o faroeste americano foi colocado como um local de homens viris, mulheres dóceis, e tudo que era diferente, como negros ou os nativos, eram açoitados e demonizados. Ataque dos Cães vem buscar entender que tanta exposição de virilidade guarda outros objetivos. Debate sobre os desejos de Phil e também os desejos do Peter, passeia pela psique de um homem que precisa manter uma casca, mas que só constrói uma casca pois dentro dela precisa guardar algo difícil de ser recebido por aquela sociedade naquele momento da história. Era um tempo de transição, onde as universidades já tinham protagonismo, onde as ideias já eram misturadas com as práticas a fim de elaborar as vindouras tecnologias que a gente vê hoje, mas também onde o status quo da época passada parece que precisava ser mantido a ferro e fogo, ou seja, um grupo de homens vai caçoar normalmente de um jovem afeminado porque sim, porque parte daquela cultura, porque é aquilo que eles vivem. O jovem não sabe receber aquilo dali, tampouco os que estão ao seu redor. Ora ele quer ser aceito, ora ele parece não se importar em não ser aceito. Uma câmera mostra o Peter indo de ponta a ponta do cenário para observar uns pássaros. Ele vai como se estivesse desfilando, como se fosse uma passarela. Ele passa inclusive por uma passarela tóxica, né, por um corredor de bullying, e não se manifesta, como se aceitasse não a situação, mas a si mesmo do jeito que é. Diferente de Phil, que passa a se perceber no jovem a partir daquele momento bem específico. George, por sua vez,
É empático com tudo e todos, inclusive com o irmão. Não sabemos aí o tanto que ele sabe ou deixa de saber, mas entendemos que ele compreende todas as situações que são postas ali na sua frente, que estão acontecendo. Desde o alcoolismo da mulher, passando pelo bullying que o enteado, né, dele tá passando, e também pela clausura que talvez ali o seu irmão esteja enfrentando. Ataque dos Cães é um quadro moderno que vem contestar fortemente cada um dos signos ali. É um cowboy, ou melhor, é um faroeste épico, mas que se moderniza ao destruir o que foi colocado como um mito. Ao criar uma forte tensão sexual em uma cena, a espetacular direção da Jane Campion resolve não chegar nas vias de fato. E aqui algo importante, tá? A Jane Campion é uma diretora brilhante, é preciso entender a sua autoralidade para entender esse filme como um todo, e por isso eu peço que busquem conhecer o trabalho dela, e mais precisamente o filme O Piano. Mas voltando, né? Ela não chega ao quadro inteiro, mas ela vai desenhando todo esse quadro sexual com muita calma, com elementos bem postados, com diálogos sincronizados com a fotografia, e é quando o filme chega ao ápice tremendo. Phil vai falando de uma experiência passada, e aí corta para um plano detalhe mostrando ele acochar a corda ao fazer um movimento com o quadril simulando o movimento do ato sexual. Na mesma sequência ele fala sobre o que foi feito e o plano corta para o trançar de uma corda simulando a penetração. E aí depois em seguida corta para a mão dele segurando a corda de maneira fálica. Sem mostrar nada, Jane Campion supõe absolutamente tudo e entrega nas nossas mãos as definições, os detalhes e as interpretações do que realmente aconteceu, do que realmente foi a experiência do Phil. É tanto que entender o Peter e perceber que ele na verdade é o personagem mais sagaz da história como um todo, é entender que as perguntas estavam sendo feitas para que projetasse na nossa mente um flashback do Phil, sem mostrar esse flashback de fato. E por que a diretora escolheu fazer isso? Porque ela escolheu não mostrar, justamente para seguir a escolha do protagonista, ou seja, deixar no ar, deixar subentendido. Olha só o que a diretora faz com o símbolo do laço do cowboy. Olha o que ela fez com aquele pano que fica no pescoço do cowboy. E olha também o que ela fez com o movimento de cavalgar, né? Um cavalo. Cada detalhe, cada escolha é perfeita para que a gente repense a que se referem realmente esses símbolos. E para chegarmos a esse ápice, é preciso vencer um filme com 2 atos mornos, pacatos, que vem dar nome e personalidade para os personagens principais, mas que vem também dizer o que está ao redor disso tudo, né? Parar aí, antes desse ápice chegar, é perder um clímax introspectivamente cruel. É um clímax que pertence ao Phil e ao Peter, mas que não nos pertencem completamente. Afinal, nos venderam o mito o tempo inteiro e vivemos sob o olhar desse mito. Agora cabe a gente entender por que se nega tanto a alguma coisa, por que se rechaça tanto o teoricamente diferente. Lacan explica, esse filme explica. É espelho. Phil é espelho de Pete, e talvez tantos outros ali sejam espelhos, se vendo tanto naquele reflexo que negam, que fogem, que querem se esconder. Se enxergar é muito difícil. Agora, se enxergar fora do mito construído é mais difícil ainda. Por isso resta a eles o bullying. Por isso resta a eles a toxicidade para invalidar o alheio, quando na verdade você é exatamente igual a esse alheio, sem tirar nem pôr. É exatamente igual.